Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora de Estudo Bíblico. É uma alegria e um prazer mais uma vez trazer a mensagem da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, e vamos começar lendo os versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O primeiro e segundo mandamentos estão relacionados, mas há uma diferença entre eles que deve ser esclarecida. Os dois mandamentos não devem ser unidos, embora eu creia que existem alguns grupos religiosos, tanto protestantes como católicos, que os consideram um só mandamento. O primeiro mandamento nos diz a quem devemos adorar, enquanto o segundo nos diz como devemos adorar. O primeiro mandamento ensina que há um único e verdadeiro Deus a ser adorado. O segundo mandamento ensina que Deus é espírito e, portanto, deve ser somente adorado em espírito e em verdade. O primeiro mandamento proíbe os falsos deuses. O segundo mandamento proíbe a falsa adoração ao Deus verdadeiro. Não existe nenhuma pessoa civilizada ou incivilizada que não tem um Deus para adorar. Nenhuma pessoa nasce sendo um ateu. O Dr. Boardman disse que se um homem se torna um ateu é porque ele mutilou sua própria natureza moral. Todo filho de Adão tem um senso inato de Deus. Adão e Eva tinham uma comunhão muito íntima com Deus antes deles pecarem. Seus primeiros filhos, Caim e Abel, adoravam a Deus com suas ofertas. Vemos que a consciência de Deus é algo que nos foi dado no Jardim do Éden. Se você viajar para qualquer lugar do mundo, seja no interior do continente, nas selvas, nas regiões polares ou ilhas do mar, nunca encontrará uma raça ou tribo que não tenha adorado algum tipo de Deus. Um homem pode ter sido educado para acreditar que Deus não existe, mas todo homem tem algum tipo de Deus, porque o homem adora quase instintivamente da mesma maneira que respira. Mas ideias erradas de Deus têm levado muitos homens a adorar na direção errada. A adoração genuína exige uma compreensão correta de quem é Deus, para ele então ser adorado. Agora, qual é a concepção de Deus segundo a Bíblia? A adoração do homem a Deus não será correta até que ele tenha a correta concepção de Deus. Quando Jesus falou com a mulher junto ao poço, ele disse: Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. João 4:24. A mulher samaritana não conhecia a verdadeira natureza de Deus. Ela olhou para o Deus Todo-Poderoso da mesma forma que olharia para um simples monarca terreno. Ela pensava que deveria ter algum local designado para adorá-lo. Por exemplo, se você quiser conhecer um rei, você vai até o palácio deste rei, ou o palácio do imperador, ou a casa do presidente. Por isso ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É evidente que esta pobre mulher não sabia que o Deus infinito é espírito que dá vida. O Senhor Jesus Cristo disse: vós adorais o que não sabeis. João 4:22. Assim como ela, muitas pessoas têm a falsa impressão de que a verdadeira maneira de se aproximar de Deus é através do Monte Gerizim, ou Monte Sião, ou qualquer outro monte. Algumas pessoas pensam que elas não estão em Jerusalém, com todos os ritos e cerimoniais possíveis. Então elas não podem louvar a Deus, e assim como a mulher de Sicar, elas têm uma concepção finita de Deus. E enquanto elas lutam para defender sua própria denominação e forma de adoração, estão sem Deus e, portanto, sem esperança neste mundo. Jesus ensinou uma lição para alguém socialmente excluída em Samaria, que todos deveríamos aprender. Ele diz que Jerusalém e o Monte Gerizim não são lugares especiais para adorar a Deus, que a adoração não foi feita pelo homem e que a aproximação de Deus não é mental ou física, mas espiritual.
Ele revelou o fato de que não havia nada neste mundo que poderia servir para se aproximar de Deus. Como a natureza de Deus não é material, nenhuma representação material pode ser usada como plataforma para adorar o Deus eterno. Qualquer representação idólatra mostra que o homem não conhece e não compreende a Deus. Foi o falso conceito de Deus que fez o homem buscar através de ídolos e imagens. Quando um homem faz uma falsa representação de Deus, deve ser exortado. É muito fácil o fato de introduzir, no ato de adorar, uma representação de Deus, Paulo disse. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 23. Porque Deus é espírito, o homem natural, que não é nascido do espírito, não pode adorar a Deus. Adorar em espírito e em verdade é uma questão do coração e somente é possível para os verdadeiros crentes que têm o Espírito Santo. Só ele pode fazer tal adoração possível. Paulo escreveu em Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Somente precisamos nos voltar para Jesus para ter uma perfeita compreensão de Deus. Ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele também disse em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Quando Mateus escreveu as escrituras proféticas, ele disse, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. João Batista declarou que o ministério de Cristo é tornar Deus conhecido. Ele disse em João 1:18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A voz de Cristo é a voz do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O apóstolo Paulo disse, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, apresentou a Jesus como a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. E depois disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Quando aceitamos a salvação e senhorio de Jesus Cristo, então, e só então, vemos a Deus. E então, nós não precisamos de uma representação falsa para nos ajudar a adorar. Agora, o homem não tem o Espírito de Deus. Efésios 2:1 diz, mortos em nossos delitos e pecados. Enquanto o homem não nascer de novo pelo Espírito Santo, ele não tem consciência espiritual. E como o sentido espiritual do homem é que reconhece a Deus, o homem que foi vivificado em Cristo é o único que se comunica diretamente com Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o homem não salvo gostaria de adorar a Deus, mas de acordo com a Bíblia, isto não é possível. Obviamente, o homem sabia que ele não estava indo a lugar nenhum. Com seus esforços para adorar a Deus, então o que ele fez? Começou a fazer imagens e figuras para lhe ajudar em sua adoração. E é isso exatamente o que é proibido por Deus, segundo o mandamento. Deus disse, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Invariavelmente a questão é se o segundo mandamento proíbe ou não o uso de qualquer forma de arte como idolatria. Bem, isso inclui pinturas, esculturas e todo tipo de arte. Há alguns cristãos que se recusam a tirar fotos e que não permitem a fotografia de outra pessoa em casa. Esta não é a correta interpretação deste mandamento. Se essa era a intenção de Deus, então ele teria violado o seu próprio mandamento depois de ter dado a Moisés. Não existe obra de arte mais fina e requintada do que a que encontramos no tabernáculo e no sacerdócio de Israel. Pense na vestimenta, nas cortinas e tapeçarias. Eram obras de arte raras. No Santo dos Santos haviam 2 querubins cobrindo o propiciatório com as suas asas, um em cada extremidade. As vestes do sacerdote consistia de uma túnica bordada de linho, um cinto de linho fino torcido, azul e roxo e vermelho. Êxodo 39:29 diz, como o Senhor ordenara a Moisés. O manto de éfode era uma impressionante obra de arte. Sobre ele foram colocados campainhas de ouro puro e romãs.
Certamente Deus tinha uma concepção de arte e originalidade que supera tudo que o homem poderia criar. Eu creio que o Senhor ensinou a combinação de materiais e cores, pedras e metais preciosos para o homem desfrutar. Não, meu amigo, o segundo mandamento não proíbe o uso de arte. Não é isso a que ele se refere. O que Deus proíbe no segundo mandamento é a tentativa de qualquer pessoa tentar representar a Deus por algum meio natural. Simplesmente é proibido porque Deus é espírito e qualquer pessoa que adora a Deus deve adorá-lo em espírito e em verdade. Quando Paulo chegou em Atenas, passou pelo Areópago, que está no meio do concílio. Ele escreveu em Atos 17:23. Porque, passando eu e vendo os novos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Os atenienses sabiam que existia um Deus, mas seu problema era o problema de todas as nações e de toda pessoa que não é salva. Deus existia, mas não era conhecido pessoalmente por eles. Eles nunca vieram diante de sua presença, portanto buscaram elementos criados por suas próprias mãos em um esforço para chegar a Deus. Ali estava o grande templo dórico, que permanece até o dia de hoje, um dos exemplos mais perfeitos de arte. À sua direita estava a cidade principal, a Acrópole. Agora, diante de todo este panorama e este tipo de pessoas, o apóstolo Paulo disse em Atos 17:29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Sabendo que Paulo foi instruído na lei mosaica, creio que, obviamente, ele tinha o segundo mandamento em mente, porque ele disse em Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esta é uma declaração muito importante. Desde que a lei mosaica foi dada, nunca houve um período que não foi acusado de violar o segundo mandamento. E ainda hoje, os ídolos e as imagens desempenham um papel importante no culto de adoração. Isso acontece particularmente em algumas igrejas, mais do que em outras. Procissões enormes de ídolos eram comuns nos dias anteriores à reforma. Em alguns países ainda permanece este tipo de procissão, em lugares onde as pessoas ainda estão em trevas espirituais, sem o ensino da palavra de Deus. Tais procissões são realizadas até o dia de hoje, são chamadas de procissões penitenciais. São procissões pagãs, portanto, não têm a aprovação de Deus. Como é tolo aquele que espera algo bom de deuses que não podem se deslocar de um lugar para o outro, a menos que sejam carregados. O profeta Isaías disse, alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformá-lo num deus, inclinam-se e o adoram. Isaías 46:6. Isaías 44:9 diz, todos os artífices de imagens de escultura são vaidade. Me contaram que no México há um lugar onde a prática de se curvar aos ídolos ainda acontece nos dias de hoje. Em certos períodos, as imagens de diferentes deuses são levadas para fora da cidade em uma procissão fúnebre e depois de um tempo são trazidas de volta com demonstrações de alegria. Meu amigo, isso não é certo. Enquanto eu preparava esta série de estudos, eu li o seguinte anúncio na capa de um jornal local. Dizia o seguinte, aconteceu em Nova Jersey. Peregrinos de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia esperavam para visitar o Santuário da Cruz para honrar a relíquia da verdadeira cruz. As imagens, ídolos e figuras somente tendem a obscurecer nossa visão do Deus verdadeiro. Qualquer tentativa de adorar a Deus através de imagens e ídolos esconde a nossa visão do verdadeiro Deus. Algumas igrejas creem que estas coisas levam a adorar. Mas onde aprendemos esse tipo de comportamento eclesiástico? De onde tiramos essa ideia? Certamente não da primeira igreja cristã em Jerusalém. Certamente não da Bíblia. Se todo esse ritual e cerimonial fosse necessário para chegar a Deus, certamente o Espírito Santo guiaria os apóstolos a registrar isso no Novo Testamento. Mas sabemos que esta prática do mal tem sido desenvolvida através dos séculos e também foi adotada por muitas pessoas, até mesmo por denominações protestantes. Na verdade, nosso Senhor não permitiu que se fizesse uma imagem dele. Eu não tenho figuras, retratos ou esculturas que o representam porque ele é Deus e há uma lei que proíbe isso. Tudo que o mundo tem da aparência de Jesus Cristo é mera concepção de artistas. Por favor, prestem atenção ao que eu vou dizer agora. Aqueles que chegaram às lágrimas porque se emocionaram com uma obra de arte do homem, um dia descobrirão que o seu amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nunca se pareceu com aquela imagem.
Cristo é a única imagem visível perfeita do único perfeito Deus invisível. E, portanto, pode ser o único objeto de adoração daquele que foi resgatado e se tornou parte da família de Deus. Quando Deus disse, não farás para ti imagens, ele se referiu a qualquer semelhança humana. No entanto, há uma imagem divina diante do qual todo filho de Deus deve se curvar. É o Senhor Jesus Cristo, que em Colossenses 1,15 é chamado de a imagem do Deus invisível. Este mesmo Jesus não é de origem humana, mas concebido por obra do Espírito Santo. É o resplendor da glória de Deus e a própria imagem da pessoa de Deus. Como é presunçoso da nossa parte e tolice o homem se comprometer a adorar outros deuses que não seja o Deus da Bíblia. Existe um ensinamento bíblico claro e definido em relação à imagem de Deus e de todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou o homem, ele colocou a sua imagem em sua criatura. Veja, Gênesis 1, 26 a 27. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Adão tinha a imagem de Deus no paraíso, sendo dotado de perfeito conhecimento, justiça e santidade. Mas quando Adão caiu, quando ele pecou, não pôde mais refletir a Deus. Ele perdeu a imagem de Deus com a qual ele foi criado. Mas, amigo, a condescendente graça e misericórdia de Deus. Pensar que a imagem de Deus pode ser restaurada em seus filhos está além da compreensão humana. Deus estabeleceu um propósito para os seus, que é se conformar à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29 diz, porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Pense nisso. Vamos ser conformes à imagem de Cristo, conformados à sua imagem em santidade, humildade, graça e glória. Que futuro para os filhos de Deus nós temos? Que perspectiva de bênção para todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo? E enquanto aguardamos a sua vinda e a transfiguração das nossas vidas para sermos semelhantes a Ele, nosso Pai Celestial deseja que nossos corações permaneçam no Senhor Jesus Cristo para que outros possam ver a sua imagem em nós. 2 Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se conta a história de um menino que vivia em uma aldeia ao pé da montanha. Na silhueta da montanha havia se formado uma imagem de um grande rosto de pedra. Havia uma lenda, e apenas uma lenda, que um dia viria para a aldeia uma pessoa que se parecia exatamente com todos os detalhes daquele grande rosto de pedra. Quando esta pessoa viesse, plantaria sementes preciosas e traria uma grande bênção para o povo daquela aldeia. A lenda chamou a atenção de um menino que vivia nesta aldeia. Frequentemente ele se escondia e ficava observando por horas a silhueta do grande rosto de pedra da montanha e se sentava ali esperando que um dia ele viesse. Anos se passaram e a promessa não chegava, mas o menino, que agora já tinha se tornado um jovem, continuou passando o tempo admirando e refletindo sobre a beleza do grande rosto de pedra. Anos se passaram e o jovem se tornou um homem de meia idade. Todavia ainda acreditava na lenda. Finalmente, quando a velhice o surpreendeu, este mesmo se parecia com o rosto da montanha. Por ter contemplado constantemente aquele rosto e meditado sobre sua majestade, ele se tornou parecido com aquele rosto. Meu querido amigo, eu tenho certeza que seu desejo é de ser parecido com Cristo e representar a imagem do Senhor Jesus diante dos homens. Este é o propósito de adoração, tanto particular como em público. O propósito da adoração é que possamos crescer na graça e que ela faça crescer a imagem de Cristo em nós. Você não precisa de uma imagem criada por um homem para ajudá-lo em sua própria adoração. Somente é necessário a pregação e ensino da palavra de Deus para andar na perfeita vontade de Deus na sua vida. Leia e estude a Bíblia diariamente e obedientemente. Participe de lugares de adoração onde a mensagem viva é pregada, onde sua alma será abençoada. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Muito bem, no próximo programa continuaremos o nosso estudo. Lembre-se de orar por esse programa. Muito obrigado por ouvir o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org
Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.